Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para esta primeira mesa de debates de Direito Desportivo na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo. E hoje, para debater um tema muito interessante sobre os aspectos críticos da rescisão de contrato de trabalho de atleta profissional. E para tanto, nós temos aqui amigos, uma mesa bastante seleta, a começar pelo professor João Léo Amado, que é vice-diretor e professor de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Professor Léo Amado, é um prazer enorme tê-lo conosco. O prazer é meu, todo meu. Também aqui contaremos com o advogado juiz esportivo Carlos Eduardo Ambiel, que está aqui conosco e também nos ajudará a trazer subsídios para o enriquecimento do tema. Bom dia, Ambiel. Bom dia, Lanfred. Bom dia, professor João Amado, Martorelli. Antecipando as apresentações, Armelinha, é um prazer. Vamos tentar contribuir da melhor forma possível. Dr. Rinaldo Martorelli, também o presidente da Federação Nacional de Atletas Profissionais, o representante da FIFPRO, do Sindicato Mundial de Atletas na região América, também está conosco e vai nos proporcionar aqui, trazer conhecimento sobre o tema. Muito obrigado pelo convite, doutor Geraldo. Um prazer estar aqui nessa mesa de craques. Tenho certeza que a gente vai contribuir um pouquinho para reflexões importantes aí do povo que nos acompanha. E também a satisfação enorme de apresentar o amigo e diretor jurídico do São Paulo Futebol Clube, Dr. Roberto Soares Armelim. Armelim, seja bem-vindo à nossa mesa. Obrigado, Lanfred, querido amigo. É uma satisfação estar aqui na Casa do Advogado, debatendo um tema tão importante com colegas, amigos, Ambiel, professor Amado, Martorelli. Estamos aqui para contribuir. Obrigado pelo convite. A intenção é expormos sobre o tema da forma mais didática possível, trazendo justamente um panorama prático, dogmático, à luz do direito luso-brasileiro. Nós vamos, nesta primeira rodada, tecer considerações de ordem legal a respeito da rescisão de contrato de trabalho, das peculiaridades do contrato de trabalho de atleta profissional, de como ele pode ser resolvido e quais as implicações que isso proporciona, não só a atletas, como também a clubes de futebol. E vamos iniciar, portanto, com este panorama do direito português, do direito europeu, a respeito da rescisão de contrato de trabalho, perguntando ao professor Léo Amado como essa questão hoje ela está definida no âmbito de Portugal. De Portugal, sim, senhor. Muito obrigado pela questão, mais uma vez saudações a todos. Eu vou tentar falar devagar, porque sei que a comunicação entre os portugueses e os brasileiros, embora a nossa língua seja aparentemente a mesma, muitas vezes há dificuldades de comunicação, portanto vou tentar falar devagar, dando um quadro geral da situação, sobretudo em Portugal, porque o amigo Lanfredi referiu, bom, a Europa, verdadeiramente não há uma disciplina jurídica comum, única na Europa, os sistemas jurídicos variam bastante, mesmo no enquadramento deste tema, da rescisão do contrato dos atletas profissionais. Há depois, claro, a nível da FIFA, sobretudo, o regulamento sobre o estatuto e a transferência, que esse é comum, mas digamos à escala universal, mas em cada país, Portugal, Espanha, França, Itália, países do norte da Europa, as soluções são muito diferentes. E, portanto, eu iria, sobretudo, dar um quadro geral daquilo que se passa em Portugal, para nós depois podermos, porventura, comparar com a resposta do sistema brasileiro e podermos dialogar aqui. Como é que nós estamos em Portugal em matéria de contrato de trabalho dos desportistas? Temos uma lei, um diploma aprovado pelo Parlamento português que estabelece o regime jurídico específico do contrato de trabalho dos atletas. Portugal é um dos países europeus em que o Parlamento aprovou um diploma direcionado basicamente para os jogadores de futebol profissionais, embora também abrangendo jogadores ou praticantes, atletas de outras modalidades. Essa lei é a lei número 28 de 1998,
portanto surge mais ou menos em simultâneo, penso eu, com a Lei Pelé, aqui no Brasil, embora a nossa lei, a lei portuguesa, seja só sobre o contrato de trabalho, não é uma lei geral do desporto, como a Lei Pelé, é só uma lei com as especificidades, com o regime especial do contrato de trabalho dos atletas. Surgiu em 98, também muito marcada em Portugal pela decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que à época teve um impacto muito grande sobre o chamado caso Bosman, a chamada Lei Bosman, que penso que mesmo fora da Europa teve também uma repercussão muito grande, mas na Europa teve um impacto extremamente grande. Essa decisão foi de 1995 e, portanto, nesses anos 90, em Portugal, aprovou-se essa lei. Em traços muito gerais, quanto ao como é que a lei portuguesa do trabalho, dos desportistas, dos atletas, enquadra o respectivo contrato, em alguns aspectos com alguma semelhança com a Lei Pelé. Primeiro, o contrato de trabalho dos atletas é sempre um contrato de duração determinada, contrato a prazo, contrato a termo, obrigatoriamente, por força dessa lei. A lei portuguesa, diferentemente da Lei Pelé, permite que o prazo do contrato atinja 8 anos ou 8 épocas desportivas, é a noção portuguesa, não sei se é temporadas, 8 temporadas, 8 épocas desportivas. Parece muito e é muito, mas tem a ver justamente com os efeitos da tal lei Bosman a nível da Europa, depois podemos falar disso. Bom, durante esse período as partes escolhem, os sujeitos podem celebrar contratos entre um mínimo de uma época e um máximo de 8 épocas, total liberdade aí para escolherem, de acordo com a sua vontade e com os seus interesses, a partir do momento em que o contrato é celebrado e o prazo é definido. A regra, o contrato pode terminar como? Pode terminar pelo decurso do prazo, por caducidade, forma normal de extinção, pode terminar por acordo entre os dois sujeitos, o distrato, a revogação, como se chama na lei portuguesa, bom, e pode terminar por decisão unilateral, quer da entidade empregadora desportiva, quer do atleta. A lei portuguesa usa a expressão praticante desportivo, acho que no Brasil é mais o atleta profissional. Em que casos é que unilateralmente o contrato pode terminar? Segundo a lei, esta lei, a Lei 28/98, só pode terminar licitamente se houver justa causa para rescindir o contrato. Isto é, o clube empregador só pode despedir o atleta se tiver justa causa para o efeito. Normalmente a justa causa traduz-se numa conduta do atleta que viola os seus deveres, o atleta que não se esforça, que não se treina devidamente, que tem uma vida extraprofissional desregrada, que provoca, enfim, tumultos ou provoca conflitos nos treinamentos, etc, etc. Portanto, caráter infracional, condutas culposas e infracionais do atleta que podem levar o clube empregador a invocar justa causa para o despedir. Do lado do atleta, também vale a mesma regra, isto é, a lei só considera legítimo, lícito, que o atleta rompa o contrato antes do final do prazo, se tiver justa causa. Bom, e também a justa causa traduz-se normalmente em condutas censuráveis, culposas do clube, a começar pela falta de pagamento pontual da retribuição do salário, que são as situações mais frequentes. Mas também outras condutas, o clube que não permite que o atleta se treine devidamente, que trate mal o atleta em qualquer aspecto, enfim, se há uma violação grave dos deveres do clube empregador perante o atleta, ele pode invocar esse facto para rescindir o contrato com justa causa. Se nós compararmos, à luz da lei portuguesa, se compararmos este regime com o regime que vale para o normal contrato de trabalho, nós diremos é quase igual em termos de formas de cessação ou de extinção do contrato de trabalho, com aquilo que nós costumamos dizer uma pequena grande diferença. É que precisamente a lei do trabalho portuguesa para o normal trabalhador reconhece a esse trabalhador a faculdade de denunciar livremente o contrato. O trabalhador normal, o trabalhador que trabalha numa
numa instituição bancária, ou trabalhador que trabalha numa fábrica, num estabelecimento comercial, ou mesmo num quadro de uma empresa, se quiser desvincular-se do seu contrato de trabalho, a lei do trabalho entende que ele deve ter essa liberdade e, portanto, não tem que ter uma causa, um motivo para romper o contrato antecipadamente. No desporto, não. No desporto, nós sabemos, vamos falar seguramente nisso aqui, que há necessidade ou conveniência em não reconhecer tanta liberdade contratual, digamos, ou profissional aos atletas. Há quem entenda que isso é uma especificidade do desporto. E, portanto, a lei portuguesa o que estabelece é isso. Se o atleta romper o contrato de duração determinada que o liga ao clube antes do final do prazo, sem justa causa, ele está a incumprir o contrato e incorre em responsabilidade civil perante o clube, entidade empregadora. Ele só pode libertar-se licitamente do contrato se tiver justa causa. Esta é a grande diferença em relação ao regime do contrato de trabalho comum. O que é que isso implicou na prática? Isso tem dado aso, é um dos problemas mais delicados na Europa. Eu até diria dois. Um para o lado do empregador, outro para o lado do atleta, antes de passar a bola para os restantes membros. Dos temas mais delicados em Portugal, prendem-se, primeiro, no que toca ao atleta, como a lei estabelece um contrato a termo, mas um contrato a termo que vincula o atleta a cumprir o prazo do contrato na íntegra, e estabelece que se o atleta rompe o contrato de forma prematura, terá que indemnizar o clube pelos danos, foi-se generalizando na Europa, em Portugal, vindo de Espanha e alastrando a outros países, a prática da inserção nos contratos de trabalho desportivo daquilo que nós chamamos as chamadas cláusulas de rescisão, uma espécie de cláusula penal, enfim, a natureza jurídica é discutível, e, portanto, hoje em dia, no futebol português, desde logo, é muito frequente termos atletas com contratos de trabalho nos quais são inseridas cláusulas de rescisão de montante extremamente elevado. E, portanto, do ponto de vista jurídico e jurídico-laboral, jurídico-desportivo, esta ideia de que um atleta que é trabalhador, apesar de tudo, é um trabalhador especial, não é? Mas ter no contrato uma cláusula dizendo que se ele quiser romper o contrato, terá de pagar. No nosso país, segundo a imprensa, o recordista, o jogador recordista em termos de cláusula de rescisão é um jogador brasileiro que se chama Hulk, que joga no Futebol Clube do Porto, que tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Portanto, se ele quiser rescindir o contrato antes do final do prazo sem justa causa, terá que pagar ele ou alguém por ele, naturalmente, 100 milhões de euros. E, portanto, esse é um ponto que tem gerado muitas discussões, não só em Portugal, também em Espanha, noutros países da Europa, que é saber até que ponto é que deve haver um controlo ou limites para estas cláusulas, até que ponto é que os tribunais também devem controlar se não estamos a permitir aqui cláusulas desproporcionadas, excessivas, de valor claramente irrazoável. Do lado dos clubes, uma outra figura que na Europa, eu não sei, que em Portugal suscita muitos problemas, não sei se no Brasil é assim, confesso que conheço. Como a lei permite contratos de duração muito dilatada, até 8 épocas, mas a lei também proíbe que o clube proceda ao despedimento do atleta durante aquele período. Se não tiver justa causa, o clube também está preso, está vinculado ao atleta até ao final do prazo. Ora, houve casos em Portugal, justamente, de contratos feitos entre clubes e atletas de larguíssima duração, 4, 5, 6, 7, 8 épocas desportivas. O clube, pensando que o atleta ia ter uma evolução muito positiva, passado algum tempo verifica-se que o atleta não evolui. E o clube tem ali um jogador que não lhe interessa desportivamente, com um contrato que pode durar mais 6 ou 7 anos e não pode legalmente despedi-lo. Para tentar contornar estas dificuldades, os clubes recorrem muitas vezes à figura da inserção nos contratos das chamadas cláusulas de opção, que eu não sei se no Brasil também existe. Isto é, em lugar de celebrarem um contrato, imaginem, por 4 épocas, o clube celebra um contrato por 2 épocas, mas o atleta declara desde logo que aceita que no final dessas 2 épocas o clube prorrogue por mais 2 o contrato, livremente. E, portanto, isso permite ao clube ter o controlo, o clube só se compromete perante o jogador durante 2 épocas, no final das 2 épocas ele vai decidir se quer manter o atleta
e acionar o direito de opção ou não, enquanto que o atleta fica logo preso, entre aspas, contratualmente ao clube, porque ele dá logo o seu assentimento a que o clube, no final das 2 primeiras épocas, prorrogue livremente por mais 2 o contrato. Isto tem gerado muitas discussões também, até nos tribunais arbitrais em Portugal, e já houve uma decisão envolvendo um jogador do clube da minha terra, de Coimbra, no caso Nedói, um jogador em que o tribunal arbitral considerou nula esta cláusula de opção porque violava uma ideia de paridade contratual, isto é, que se afastava do modelo da lei. Mas são talvez as 2 figuras, não sei se aqui no Brasil tem alguma importância essas cláusulas, talvez mais importantes e mais discutidas, as cláusulas de rescisão, que normalmente só valem para o atleta, embora também haja casos de clubes que estabelecem a cláusula de forma bilateral, eu sei que isso também foi um problema aqui discutido no Brasil, mas em regra a cláusula vincula o atleta, e os pactos de opção, que normalmente permitem ao clube ter o atleta vinculado, mas manter alguma margem de manobra na decisão, se querem mantê-lo, se não querem mantê-lo, e portanto poderem desvincular-se com facilidade de um atleta que deixa de interessar porque não evolui como esperado. São, digamos, é o quadro muito esquemático, geral da extinção do contrato dos atletas. Repito, a especificidade maior, comparando com o direito laboral português comum, é essa. O legislador português entendeu que a especificidade do desporto exige um regime mais restritivo em matéria de liberdade de trabalho para os desportistas em relação ao que vale para o normal trabalhador. E, portanto, a questão é essa, e nisso estamos todos mais ou menos de acordo. Penso que todos aceitam que realmente não pode vigorar sem mais a liberdade total de concorrência, de trabalho, de o trabalhador do desporto mudar livremente de entidade empregadora, enviando uma cartinha ao empregador dizendo que daí a 15 dias vai passar a trabalhar no outro clube. Todos estamos de acordo que tem que haver um regime mais restritivo. O problema é saber, é o grau, é a questão da proporcionalidade, até onde é que a restrição deve ir, onde é que nós já estamos a violar até princípios do direito constitucional, do direito comunitário a nível europeu, liberdade de circulação. Bom, essa é a discussão que, em tese, está lançada ainda na Europa e que eu penso que também aqui no Brasil, embora com especificidades, que também os problemas são sempre estes, os problemas mais delicados em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, por aquilo que eu conheço, e penso que no Brasil, do regime do contrato, prendem-se sempre com a liberdade ou não dos atletas de se desvincularem a meio do contrato e o que efeitos é que isso tem, se podem desvincular-se sem justa causa, o que é que têm que pagar, como é que se calcula o montante das indemnizações ao clube, se podem ou não depois ser contratados livremente por um terceiro clube e atuar ao serviço desse terceiro clube. Acho que são mais ou menos os mesmos temas. É o tema, visto na perspectiva dos atletas, da liberdade profissional, visto na perspectiva dos clubes, o tema da defesa dos seus interesses, da competição desportiva, da salvaguarda do esforço financeiro na formação, e temos que arranjar aí um equilíbrio. Esse é o desafio mais complicado, a meu ver. Mas enfim, já me alarguei muito, foi só para dar o pontapé de saída. Obrigado. De qualquer maneira, a exposição do professor Leal Amado traz a riqueza que o tema enseja, e aproveitando, né, sem nenhuma interrupção, eu gostaria de perguntar ao doutor Ambiel qual o contraponto do direito brasileiro, do direito nacional em relação a esse tema. Quais são os nossos paradigmas legais para resolver a questão da extinção e propriamente da rescisão do contrato de trabalho de atleta profissional? Bom, em primeiro lugar, fiquei muito feliz com a exposição do professor João Leal Amado, porque mostra que o nosso sistema não é tão diferente do sistema português. Até porque tem um princípio geral aqui, que é um pouco do regulamento da FIFA, de dar proteção ao contrato. Então é um princípio que está lá, como está aqui. Para trazer um pouquinho diferente, vou tomar a liberdade de tentar, da mesma forma que o professor Leal Amado fez, só para contextualizar os ouvintes um pouco do nosso sistema. Vale lembrar que o Brasil tem um sistema do desporto que é um sistema de lei especial. Já havia uma lei especial em 76, na 6354, que tratava só do contrato do contrato de trabalho. Não tratava outras modalidades. Com a Constituição de 88, nós temos alguma evolução legislativa importante. Primeiro a Lei Zico, em 93, depois a Lei Pelé, em 98, na mesma época da Lei 28, 98 de Portugal. E depois nós tivemos, desde 98, 4 alterações importantes na Lei Pelé, sendo que a última, mais recente, mais drástica, se deu há um ano atrás, em março de 2011. Então estamos quase completando, acho que foi dia 17 de março, já fizemos um ano da última alteração, que é uma alteração substancial.
Então, além de uma lei nova, é uma lei recentemente alterada. Então, é uma lei especial tratada de um tema, que cuida de um tema da lei geral. No Brasil, a lei do trabalho é uma lei especial já. O Brasil não tem a lei do trabalho não é o Código Civil, o direito privado em geral, mas já é uma lei especial do trabalho. E no Brasil, o que prevalece é a ideia do contrato indeterminado como regra. Provavelmente igual a Portugal. A exceção é o contrato a termo, que já tem regras diferentes do contrato especial, no qual já há indenização. Então, no Brasil já existe um conceito de que há liberdade de rescisão com indenização. Então, é uma liberdade que não é absoluta. Então, é preciso deixar muito claro isso. Existe o direito de você sair do emprego. Se é contrato a termo, há uma indenização a pagar ao empregador. E ao contrário, se o empregador rescinde antes do termo o contrato a prazo, na regra da CLT, também há uma indenização a ser paga ao empregado. E no contrato indeterminado, também há uma indenização, que, na verdade, quando o empregador dispensa, e aí é uma surpresa, porque é indeterminado, há o aviso prévio e uma indenização em dinheiro, e quando o empregado se ausenta e decide sair do emprego indeterminado, ele tem que conceder o aviso prévio também, ou pagar o prejuízo da não concessão. São valores diferentes, são sistemas diferentes, mas há sempre um princípio de avisar a outra parte e indenizar o prejuízo. No caso do atleta, que é a lei especial, dentro de um regime que já é especial, que é o trabalho, e que é um regime típico do contrato a termo, a exemplo de Portugal, a diferença é que no Brasil não se fala em tempo mínimo de uma temporada, mas se fala em tempo mínimo de 3 meses, que é menor que uma temporada. Talvez para campeonatos regionais até poderia ser compatível com uma temporada, ainda assim é um pouco menor do que o normal de uma temporada regional. E o máximo de 5 anos, seguindo aqui uma linha da própria regulamentação da FIFA. O Brasil não adota a regulamentação mínima de uma temporada que a FIFA recomenda, mas sim 3 meses, mas adota o máximo de 5 anos. Sendo, portanto, uma lei especial, que já busca uma especificidade da própria Lei Brasileira do Trabalho, que é o contrato a termo, nós começamos a ter algumas dificuldades. O Brasil separa muito claramente o que é contrato de trabalho, relação empregado-empregador, e o que é o vínculo desportivo, que é registrar esta relação na entidade federativa que dá a condição de jogo para apenas uma entidade, ou para apenas um clube. E a nossa legislação, pelo menos a que vigora atualmente, até 2011 não. Até 2011, as atribuições relacionadas, ou obrigações relacionadas à rescisão do contrato estavam pautadas no próprio contrato. Então, o próprio contrato de trabalho, se houvesse rescisão, descumprimento ou resolução, você teria as hipóteses previstas no próprio contrato de trabalho. Agora, você tem na lei nova uma disposição que foca muito as cláusulas rescisórias, ou as cláusulas indenizatórias, no vínculo desportivo. Então, primeiro você tem um contrato de trabalho, empregado-empregador, que é regulado pela lei geral, pela CLT. Basta trabalhar para alguém com remuneração, subordinação, pessoalidade e na eventualidade que você se torne empregado. A partir do momento que você tem o contrato, ele precisa ser escrito para ser registrado, surge o vínculo desportivo. E a lei atual traz 5 hipóteses de rescisão do vínculo desportivo. A Lei Pelé atualmente não fala mais da rescisão do contrato de trabalho, fala da rescisão do vínculo desportivo. São 5 as hipóteses, mas são muito parecidas, se não quase idênticas com Portugal. Primeiro termo, acabou-se o prazo, encerra-se o contrato, idêntico a Portugal. Segundo, o comum acordo, ou distrato, que é o termo usado aqui no Brasil. E o terceiro requisito no fundo, todos relacionados à rescisão unilateral. A primeira, e aí expressa, a hipótese do próprio empregado rescindir pagando a chamada cláusula indenizatória, né, ou a cláusula penal, para não especificar aqui a nomenclatura distinta para cada hipótese. Então, isso falamos de 3 hipóteses: termo, distrato ou pagamento da cláusula penal. A terceira é uma das modalidades de justa causa, a justa causa do empregador, pelo inadimplemento das obrigações, né, especificamente o não pagamento, entre outras que são possíveis. E a quarta é a própria rescisão unilateral. Essa é a quarta, né? Mas a última seria a rescisão sem a justa causa, mas aí utilizando-se da
indenização. Então, o empregador rescindir antes do termo, e aí ele pode rescindir, mas tem que indenizar. Então, há as hipóteses de rescisão. No fundo, eu tenho um conceito muito parecido de extrato e termo. E depois eu tenho uma relação de rescisão unilateral. Ou por justa causa, ou sem justa causa, mas com reparação de indenização. Então, não são muito diferentes das hipóteses. Das questões que ele colocou, né, as questões da cláusula de opção, das cláusulas de rescisão, dos critérios. Em relação aos critérios, o Brasil ele é bem específico na própria legislação quanto aos critérios máximos e mínimos. O Brasil diferencia os valores a partir do momento que se admite no Brasil, embora com uma proteção evidente, né, que é numa mesma linha do contrato normal, de um empregado normal, que também tem obrigações se deixar o emprego antes do prazo. No caso do atleta profissional, esses valores são um pouco diferentes. Para o clube empregador, pela lei atual, se você rescinde o contrato antes do tempo, você tem que pagar toda a remuneração devida até o final do contrato, no mínimo, podendo chegar a 400 vezes o valor de um salário mensal. Então, é uma estipulação que cabe às próprias partes, na assinatura do contrato, estabelecer como será eventual rescisão antecipada por parte do empregador, sendo um valor mínimo e um valor máximo fixado em lei. E aí se diminui as discussões em relação a quais são, eventualmente, abusos nesse limite, nesses valores. Em contrapartida, na mesma relação contratual, quando se estabelece o vínculo e o registro, pode-se estabelecer entre as partes o quanto o atleta profissional precisará pagar se deixar o contrato antes do prazo. Na lei atual, esse valor pode ir de 0 até 2.000 vezes o valor da remuneração mensal no momento da rescisão. Então, são valores que as partes estabelecem. E é importante esclarecer, este valor limite são estabelecido para rescisões que são sucedidas por uma transferência ou por uma contratação de um outro clube nacional. Para transferências, para rescisões sucedidas e transferências internacionais, não haveria esse limite. E aí poderemos entrar na mesma questão, né? No caso internacional, eventual abuso no valor da cláusula indenizatória ou da cláusula penal. Então, em relação aos abusos do limite desse valor, a nossa lei ela é bem específica nesses mínimos e nesses máximos. Há também, em relação à questão das cláusulas de opção, não é um problema tão grande no Brasil, até porque no Brasil, por alguns anos, se adotou uma outra prática, e aí sim absolutamente ilegal, que era uma prática de se estabelecer eventualmente contratos unilaterais, não com opção, mas a própria existência do contrato era mantida unilateralmente. Se assinava um segundo contrato e mantinha-se isso apenas com uma das partes, né, popularmente chamado aí o contrato de gaveta. Eu não apresento, e aí se esse atleta se mostrar interessante, ele surge. Se ele se mostrar desinteressante, ele não surge. Obviamente que aí nós não estamos falando de questões jurídicas, estamos falando de ilegalidades, até porque o Código Civil brasileiro é muito claro. Qualquer contrato assinado com data anterior ou posterior ao fato real, ele é nulo de pleno direito. E aí era a questão de provar. É possível se pensar em cláusulas de opção, só é possível, na minha concepção, se os critérios forem objetivos. O critério subjetivo, ele torna isso ilegal, porque você não tem no Brasil a possibilidade da cláusula potestativa, em que apenas uma das partes tem o direito total de decidir a continuidade ou não do contrato, ou o próprio termo do contrato sem ônus. Mas seria possível, embora discutível, mas possível se pensar em situações objetivas, desde que estabeleça tais requisitos objetivos a uma prorrogação ou uma rescisão antecipada, e desde que as partes, na assinatura do contrato, assim explicite claramente quais são as condições. Mas já é um tema polêmico, tá? Já é um tema polêmico. Apenas para aproveitar a linha da exposição do professor Amado, eu estou tentando fazer um contraponto dos mesmos aspectos, ou seja, da lei que regula, das características principais em relação à rescisão e das duas considerações que ele tratou, de eventual, como criar o valor dessa cláusula indenizatória, dessa cláusula reparatória, e da questão da opção. Já que estamos falando de rescisão,
e de eventual antecipação ou postergação do vínculo, no Brasil nós temos uma dificuldade bem materializada de cláusulas de opção. Subjetivamente, eu entendo que ela é impossível, mas com critérios objetivos, talvez. Por exemplo, o atleta é contratado e se estabelece que se ele atuar com o time titular tantas vezes, ou se ele for convocado para a seleção brasileira, eu assumo uma obrigação de pagar uma luva, eventualmente, pagar um salário pré-estabelecido, e aí ele já aceita a prorrogação, ou o contrário, eu estabeleço um valor, um tempo de 2 anos, e se não forem atingidas situações específicas, o término nesses 2 anos, e se atingir, ele pode prorrogar. É possível se pensar, mas ainda assim, tenho certeza, o Martorelli vai colocar talvez algumas questões, não sei o que ele pensa, mas a subjetiva seguramente não é possível. Acho que isso é o primeiro aspecto geral. Há alguns dados interessantes aqui para se tratar, e que às vezes se confunde aqui no Brasil, vai ser uma questão que depois eu farei para o professor Amado após o ciclo aqui de todos os debatedores. O eventual conflito, e aqui no Brasil às vezes se discute, se confunde muito, a aplicação da lei interna, porque ela é específica, né, com a aplicação dos regulamentos internacionais à relação interna. Vimos aqui um exemplo muito importante. Portugal fala em 5 temporadas. O regulamento da FIFA, perdão, em 8 temporadas. O regulamento da FIFA fala em 5 temporadas. O nosso sistema, a FIFA fala em uma temporada no mínimo. Nós temos 3 meses no mínimo. Eu tenho a minha opinião aqui no Brasil, ela é muito clara. Quem me conhece sabe qual é. Mas depois seria um tema para a gente também abordar, porque efetivamente, ao tratar da rescisão, uma das outras especificidades, né, para usar o termo aqui do debate, no sistema do atleta profissional, é que a rescisão pode ter um tratamento se o próximo contrato for com uma outra entidade nacional. E pode ter um outro tratamento se o próximo contrato for com uma entidade internacional. Quer dizer, isso foge completamente à regra de um trabalhador normal. A não ser que se busque aqui uma analogia com a história que isso válida no Brasil, do trabalhador que atua numa empresa e que eventualmente esteja restrito ao sair, trabalhar em concorrente, por cláusula de não concorrência, ou por dever de sigilo em relação a informações de comércio da empresa. Mas é a única hipótese que se assemelha um pouco a preocupação com o novo contrato interferir nas hipóteses de distrato ou de rescisão, que também é uma peculiaridade interessante para se avaliar. E quando eu falo de transferência internacional, embora eu tenha uma disposição na lei interna que me permita estabelecer uma multa diferenciada, eu posso entrar no aspecto do regulamento da FIFA. E aí as questões se intensificam. Eu não quero polarizar nem monopolizar, pelo contrário. Então, acho que o que eu poderia acrescentar, apenas para introduzir o nosso panorama, a gente poder debater em cima, acho que era isso. E vamos aguardar o andamento aí das questões. Obrigado. Eu agradeço ao Ambiel e já passo a perguntar ao Dr. Rinaldo Martorelli sobre a visão crítica dos atletas, né, como um representante dos atletas, legítimo representante dos atletas, qual a visão crítica dos atletas a respeito desses 2 quadros muito bem delineados pelo professor Leão Amado e pelo professor Ambiel. Doutor Luiz Geraldo, primeiro eu queria reiterar a minha alegria de estar aqui com os craques, o professor Leão Amado, o professor Ambiel, o professor Armelin, o professor Batuta, porque a gente tem possibilidade de discutir temas polêmicos, de difícil compreensão talvez, num alto nível, né? E eu, como representante dos atletas, queria dizer, professor, que quando da minha dissertação eu devorei vossa obra, Vinculação versus Liberdade. Então, eu estou aqui, estou emocionado de estar ao seu lado, é uma oportunidade ímpar, né, pelo amigo Dr. Luiz Geraldo Lanfred. Eu acho que essa questão mesmo, uma questão que mais... A questão que mais nos faz criar confusão na nossa legislação é o que diz respeito à tal da especificidade, né? E eu, quando da minha dissertação de mestrado, eu fui querer entender a especificidade. Primeiro, porque muitos juízes no nosso país
usavam e usam a especificidade como uma saída. Isso é uma especificidade da profissão, não se aplica. Queria entender e esmiuçar um pouquinho isso, até para tentar me convencer, viu, doutor Ambiel? Tentar me convencer do contrário. Primeiro, eu queria fazer um registro, e é importante, dizer que, como representante de atletas, eu sou um ferrenho defensor do equilíbrio. Eu sou um ferrenho defensor da segurança jurídica e que os atletas possam cumprir o contrato. Os atletas e os clubes. Sou um ferrenho defensor do cumprimento fiel do contrato. Então, voltando à especificidade, é lógico, a gente pode tratar a especificidade de várias formas, que são aquelas coisas que só existem na relação de contrato, como foi muito bem explicado pelo doutor Amado e pelo doutor Ambiel. Só existe na categoria. Uma especificidade, por exemplo, é o que a nossa categoria tem que ter um contrato formal de trabalho, tem que ter um contrato escrito, não existe, não se aceita o contrato tácito. Então, são especificidades que a gente vai entendendo, mas aí eu fui buscar amparo na Constituição. A nossa Constituição ela é antropológica, né? Ela nasce para defender o ser humano, o cidadão. Aí eu fui buscar um apoio na nossa Constituição e estudando a Constituição a gente parte que ela, logo no artigo 1º, diz que são fundamentos do Estado Democrático de Direito do nosso país, assim como a cidadania, assim como o pluralismo político, o valor social do trabalho e o princípio da dignidade humana, né? Lógico que no artigo 5º traz no artigo 5º, inciso 13, traz a liberdade ao trabalho, do trabalho, como preferirem. O artigo 6º é só relacionado com os direitos do trabalhador. Quando vai lá no 170 dizer da ordem econômica, diz que o primado do trabalho é componente essencial da justiça social. E aí a gente se depara com um aspecto desportivo, que eu também considero, sob um outro ângulo, que a especificidade é uma norma desportiva, né? A gente pode considerar assim também. Eu cheguei a essa conclusão. Então, no 217 nos traz o que diz respeito à atividade desportiva, mas à prática, a atividade desportiva, não fala de esporte. E ainda traz no inciso que preste atenção para a diferenciação entre o esporte profissional e o não profissional, né? Fazendo uma interpretação sistemática de tudo isso, eu concluí que se deve sempre observar, primeiramente, tudo que diz respeito ao aspecto do trabalho. E só posteriormente a gente vai buscar apoio às normas desportivas ou específicas. Mesmo porque a gente tenta criar alguns aspectos, né, ou criar entendimentos quando isso se aplica na prática. E aí vem a questão da cláusula penal, que é a grande dificuldade que eu, como ser humano, eu como representante de atleta, eu como atleta também, para quem não sabe, eu fui atleta profissional durante muito tempo, eu não consigo chegar a uma posição que possa me confortar. De dizer assim, um contrato, que é isso que a gente tem que deixar claro, um contrato que gira em torno de 10 mil reais, que é um contrato, um atleta ganha 500 reais, que pode também, aí com férias, enfim, 13º e tal, 8 mil reais, esse contrato, até a alteração abordada aqui pelo professor Ambiel, do ano passado, ele poderia gerar uma cláusula penal, se é um contrato de 10 mil, poderia gerar uma cláusula de 1 milhão de reais. Né? Tá bem, quando nós trabalhamos na alteração da lei, e eu trabalhei bastante com o ministro Pelé, nós até suportávamos essa ideia, professor Amado, para querer dar uma segurança para o clube. Olha, o clube que tem a segurança, né? Mas caso ele rompa o contrato, ele é obrigado a pagar. Né? Então, um contrato de 10 mil reais, que pode resultar numa cláusula de 1 milhão de reais, me vem o TST dizer assim, não, olha, esse é um problema de aplicação, né, no aspecto crítico. Vem o TST, infelizmente, diz assim, se o atleta romper esse contrato, ele tem que pagar 1 milhão de reais. Agora, se o clube romper esse contrato, vale a regra do artigo 31, que aí remetia ao 479 da SLT,
e o clube paga metade do que falta para o contrato. Ou seja, então o clube manda o cara embora, manda o atleta embora, paga 5 mil reais. O atleta quer buscar uma liberdade de trabalho, tem que pagar 1 milhão de reais. Aí começa a nossa complicação. Porque quando a gente ia mudar a lei, as alterações, eu participei, infelizmente, pela minha atividade na FIFPRO, né, toda a América, da FENAPAF, eu participei muito pouco. Eu deixei isso com outros responsáveis. Eu dizia, vamos diminuir o valor da cláusula penal, vamos fazer com que todo mundo pague exatamente, indo de encontro à legislação portuguesa. Ou seja, não tem problema que isso possa ser um valor alto, desde que todo mundo pague. Mesmo porque, e aí tem que buscar aspecto prático para poder defender a minha posição, o atleta, quando ele é mandado embora e vai receber do clube, ele recorre ao judiciário trabalhista. Ele demora 5, 6, 7, 8 anos para receber o que lhe é devido. E quando o clube manda, o atleta quer romper esse contrato, ele tem que indenizar na hora, porque senão ele não ganha o vínculo desportivo, muito bem abordado pelo professor Ambiel. Então, como é que a gente consegue lidar com isso? A minha discussão é essa. Vamos criar regra para que valha para todo mundo, para a gente possa conter os desmandos, porque a gente discute, na verdade, as exceções. A gente não discute termos gerais. A gente vai discutir um caso ou outro. O Adriano agora, o atleta do Corinthians, que o Corinthians está anunciando justa causa. É possível? Lógico que é possível. Mas você como sindicalista defende? Defendo. Agora, não me parece que pelo tempo do último jogo do Adriano até a rescisão, não me parece que houvesse tempo hábil para caracterização de justa causa. Não me parece, mas estou falando muito superficialmente. Mas é possível? Lógico que é possível. E a gente quer isso. A gente quer que o atleta também seja responsável pelas suas atitudes. E que ele saiba, e aí é uma questão muito mais didática, viu, professor Ambiel? Muito mais didática, pedagógica. A gente tem que atacar o menino lá nos 13 anos, para que ele saiba que ele tem que descansar, que ele tem todas as obrigações, como é que ele lida com a imprensa, como é que ele lida com a torcida, enfim, ele tem que saber disso. Ele tem que ser ensinado para isso, né? Para evitar um problema no futuro. O problema é que simplesmente um atleta desapareça e a gente não saiba como lidar com isso, né? Então, essas especificidades, eu acabei concluindo que ela só é aplicável subsidiariamente, né? A norma desportiva. Então, vamos aplicar as normas do trabalho, ótimo, e a gente fica aí, sim, com uma condição diferente. E também, com relação à especificidade, pouca gente sabe que depois da lei Bosman, professor Amado, o professor conhece muito bem isso. Nós trouxemos o Bosman aqui, viu, em 97. Trouxemos aqui com o Pelé para discutir a alteração legal à época. A Comissão Europeia, ela ingeriu nessa relação, né? Ela ingeriu nessa relação. A Comissão Europeia foi fundamental na mudança de quadro no continente. E com isso, ela obriga a FIFA a negociar com a FIFPRO algumas condições especiais do contrato de trabalho. E aí surgem as especificidades, né? Porque você atacar essa questão de especificidade como uma saída jurídica, eu acho, não tenho certeza, que é muito pobre. É muito pobre. Vamos atacar caso a caso, como é que as coisas funcionam, como a gente vai buscar formas para fazer com que a entidade fique resguardada, mas o trabalhador também fique resguardado. Acho que o nosso desafio maior nesse país é exatamente essa questão. E o professor colocou muito bem essa cláusula de opção, que no tribunal português já foi quebrado, né? Uma vez. Como o caso Zetó, por exemplo. Eu queria que o professor falasse um pouquinho a respeito do caso Zetó, que limitou a indenização que o atleta tinha que pagar ao clube. E essa é a diferença. Enquanto nós vamos buscar saídas jurídicas, doutor Lanfredi, a gente vai buscar saídas jurídicas, no nosso país a gente tem saídas políticas. É esse o aspecto que me faz mal, muito mal. Eu dizia aqui antes do programa que algumas questões nós vamos ter que recorrer à OIT, discutir os direitos fundamentais. O meu curso, né, eu ainda para
não sei se para melhor ou para pior, fui fazer um mestrado de Direito Fundamental, né? Fui entender melhor isso, fui pesquisar, até mesmo para me convencer de que o nosso trabalhador poderia ficar numa condição, até com certo desequilíbrio, até com uma certa desvantagem, mas eu não me convenci. Eu não me convenci porque a aplicação da ordem jurídica em nosso país não nos favorece para isso. Então, a gente tem... eu sabia, né, quando eu fui convidado pelo Dr. Lanfred e o Dr. Armelin, ele falou, venha preparado. Eu falei, não vou sistematizar nada, porque eu sei que o debate é tão rico, né, ele é tão rico, surgem tantas coisas, e a gente vai falando de acordo com o que eles vão aparecendo. Gostaríamos também de ouvir o Dr. Roberto Amelin, principalmente podendo, né, dar ou proporcionar uma interface deste assunto tão rico, como estamos percebendo, com a justiça esportiva. Dr. Amelin, bem-vindo. Dr. Fred, mais uma vez, satisfação estar aqui. Eu fico numa posição muito difícil de falar depois de 3 brilhantes juristas que praticamente esgotaram o assunto do ponto de vista da questão trabalhista, da rescisão do contrato do atleta, e suscita questões complementares, a meu ver, que merecem também aprofundamento. Infelizmente, nós não temos tempo para invadir nessas searas. Comentava com o professor Amado, já tive oportunidade de comentar com todos aqui, revezamento de microfone. Em que pese o nosso... E antes de responder a sugestão de tema do nosso querido coordenador, ou meia armador, em relação à justiça desportiva, como representante, entre aspas, aqui nessa equipe seleta das entidades de prática desportiva, ou dos clubes, já que o Martorelli colocou muito a visão dos atletas, eu queria colocar, talvez até para um debate dos maiores especialistas, a questão do equilíbrio, bem colocado pelo Martorelli, da segurança jurídica. Estou usando termos que todos aqui abraçaram, da relação jurídica do atleta que está em formação e tem menos de 16 anos. Por quê? Porque voltando ou entrando no nosso 217 da Constituição Federal, quando fala de esporte profissional e esporte não profissional, ou desporto, e isso certamente não é um privilégio do Brasil, é uma questão da maioridade civil, minoridade civil, o regime jurídico e constitucional dificulta a formalização de uma contratação ou de uma relação jurídica equilibrada para os dois lados. O que dá margem a polêmicas, como nós temos visto nos tribunais em relação a essas questões. Muitas delas certamente em detrimento a jovens atletas, a crianças, né, que são levadas a clubes e abandonadas, nós já ouvimos falar disso, e até situações em que o clube investe no atleta, e essa insegurança jurídica faz com que o atleta busque uma saída que o direito tem dificuldade de enquadrar. Então essa é uma questão que eu tenho uma opinião, mas eu queria colocar para a mesa, talvez numa segunda rodada, digo a minha opinião, debater. Na verdade, a minha preocupação é que, a primeira conclusão, existe uma falta de instrumentos jurídicos sólidos e seguros para todos os lados. Então é por isso também que essas iniciativas de debate, aqui na ESA, lá no curso da PUC de São Paulo, que também está cuidando do direito esportivo, a importância desses fóruns de debate para a gente desenvolver isso. Essas mudanças da Lei Pelé, no ano passado, são importantíssimas, consolidando alguns entendimentos que o debate pragmático nos tribunais e até
nas escolas, né, nas academias, geraram, mas ainda falta muito para a gente produzir a favor de todos, dos atletas e das entidades de prática desportiva, ou seja, em favor de um equilíbrio e de uma segurança jurídica para todos. E na falta de instrumentos jurídicos, nós ficamos à mercê dos contratos, né? Manifestações de vontades, e salvo melhor juízo, eu entendo que, não havendo nulidades, prevalece a manifestação de vontade. Desde que, obviamente, partes capazes, forma prevista em lei e objeto lícito. Só para responder à colocação do professor Lanfredi, a justiça desportiva, em princípio, né, ela não está voltada ou preocupada com, obviamente, as relações de contrato entre os atletas e as entidades de prática desportiva. O foco, o objeto principal da justiça desportiva é, sim, cuidar das questões que surgem durante a competição, notadamente as questões disciplinares, né, as expulsões, aquilo que acontece durante o jogo em relação ao árbitro, aos atletas, em relação à praça desportiva, ou seja, a preocupação da justiça desportiva enquanto órgão integrante do esporte em geral é cuidar para que a competição se desenvolva da melhor forma possível e que o vencedor da competição seja aquele que, do ponto de vista desportivo, alcançou o melhor resultado. Mas a justiça desportiva não se olvida, não se esquece que há questões subjacentes e de estrutura das relações jurídicas entre atletas, clubes, federações e confederações que podem interferir no desempenho das atividades de cada um. Então a justiça desportiva, ela se preocupa também com a hipótese do atleta não ter o seu contrato de trabalho ou sua condição de jogo regular. E aí, se isso acontecer, já aconteceu no passado, de clubes perderem pontos na competição em razão de falhas nessa questão de condição de jogo de atletas, e aí a justiça desportiva provocada, ela vai atuar. E atua em proveito não só da competição, mas também dos atletas, dos clubes, para contribuir à justiça desportiva com a segurança jurídica e a boa convivência de atletas e clubes. Nós vamos pedir a todos aí a atenção de um intervalo, um pequeno intervalo, e já voltamos para o prosseguimento do nosso debate.